Faz tempo que eu não falo de livro nesse canal, né? Olá, o meu nome é Rodson e hoje vou falar de livros de novo. Já fazem 84 anos desde que eu publiquei o último vídeo sobre livros e eu decidi voltar, porque eu quis. E no vídeo de hoje eu decidi ser polêmico. Eu decidi fazer aquele vídeo em que você fala suas opiniões impopulares sobre livros famosos. Eu gostaria de avisar aqui que se você gosta dos livros que eu mencionar aqui, tudo bem, todo mundo tem suas opiniões, está tudo bem, todo mundo tem suas opiniões, nem todo mundo tem bom gosto, aquelas... Não, mas sério, não se ofendam com o que eu vou falar aqui, é só a minha opinião, o que eu achei sobre esses livros, e é isso. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, você pode se interessar por outros do meu canal, enfim, sinta-se livre. Então vamos começar para as polêmicas. Eu não gostei muito de Vermelho, Branco e Sangue Azul. É um livro ruim? Não. É um livro muito bom? Também não. É um livro divertido? Com certeza, ri muito. É um livro que eu vou querer reler algum dia, que ficou marcado na minha vida, eu adorei? Nem um pouco. O que acontece? Primeiro que me venderam esse livro, eu acho que o que aconteceu foi que as expectativas que eu tinha não foram cumpridas. Porque me venderam esse livro como um enemies to lovers. São pessoas que se odeiam e que se apaixonam aos poucos. E assim, eu gosto do slow burn, do romance que demora pra acontecer, que você tem desenvolvimento. Mas esse livro não tem isso. Me enganaram. Porque o que eu achei que ia acontecer? Eu fui ler o livro esperando que, o Alex e o Henry se odeiam, eles vão se odiar até metade do livro, e sei lá pra 7% que eles iam dar o primeiro beijo, que eles iam definitivamente ficar juntos. Mas porque eu tava esperando que o livro fosse focar mais na rivalidade entre os dois, que aos poucos vai evoluindo pra um romance. Mas isso não aconteceu. Porque me venderam como um enemies to lovers. E eu tô acostumado com o quê? Príncipe cruel. Que é um ódio que, tipo, você coloca uma faca na garganta da pessoa. Aqui nesse livro, eu achei um enemies to lovers bem fraco. A rivalidade deles é bem fraca. E o romance é muito rápido. Tipo, quero dizer, na página 50 eles já estão se pegando. E boa parte do livro não é sobre a rivalidade dos dois virando romance, mas sim sobre as consequências que o relacionamento deles tem no mundo. O fato de que você tem duas figuras políticas importantes se relacionando. E não só isso, outras coisas me incomodavam também, tipo, a parte política do livro. Assim, eu não entendo nada de política, especialmente de política dos Estados Unidos. Mas eu acho que... eu não sei se sou só eu que tenho esse pensamento estranho, mas esse livro tem uma visão muito maniqueísta da política, do tipo, bem e mal. E tipo, eu sei que não é assim. E o livro, não sei, me incomoda a forma meio simplificada que a autora apresenta a parte política do livro. Que inclusive, eu vou fazer novamente comparação com o Príncipe Cruel. Príncipe Cruel tem uma parte política muito forte, muito grande também. Só que eu acho que aquela é melhor. No Príncipe Cruel é melhor. Porque em Príncipe Cruel você não tem essa meio que divisão bem clara de bem e mal. Você tem nuance. A própria protagonista não é tão, assim, bonzinha quanto a gente pensa. E as partes um tanto maniqueístas desse livro envolvendo a política me incomodavam um pouco. Não pode ter incomodado vocês. E assim, eu entendo que é um livro de romance, bobinho, que é escapismo. Eu entendo que a autora não quis se aprofundar muito nessas complexidades. Mas isso me incomodou. E a cada momento que eu lembro desse livro, eu penso o quanto eu me decepcionei com ele. E apesar da premissa ser interessante, apesar do romance entre os dois ser muito fofo, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Diferente de Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu consegui me envolver mais e gostar mais de Aristóteles e Dante. Porém, eu não consegui amar o livro. Eu acho um livro muito bom. Eu gosto dele. Mas algumas questões me fazem não amar esse livro. Porque ele poderia ser um dos meus livros favoritos da vida se não fossem essas questões. Primeiro, autor transfóbico, todo mundo sabe. O segundo, que é o que eu vou me aprofundar aqui nesse vídeo, que é a escrita absurdamente rasa. Eu li a versão traduzida, né? Então eu talvez seja problema de tradução, mas eu não acredito que seja. Por quê? A escrita desse livro é muito dura, muito superficial, porque são várias páginas de diálogo, algumas descrições de ação e boa parte de pensamentos do Aristóteles. Então,
É um livro meio... Apesar de ser um livro de 300 páginas, é um livro muito fácil e muito rápido de ler. Eu li ele em um dia. E apesar de eu ter ficado envolvido com a história, de eu ter gostado, eu acho que é um livro que não devia ser lido em um dia, porque ele tem os temas bem pesados, ele é bem melancólico, ele tem um tom bem triste, que leu de uma vez pode dar gatilho para as pessoas. Então eu acho que se o livro fosse um pouquinho mais bem escrito, tivesse uma escrita um pouco mais detalhada, talvez ele fosse perfeito, maravilhoso. Juro, esse livro tem a complexidade de escrita de Percy Jackson. E eu falo isso gostando de Percy Jackson. E na verdade eu acho que Percy Jackson, o Ladrão de Raios, tem uma escrita melhor do que esse livro. Mas tenho minhas questões com ele por causa da escrita. É uma crítica também que eu tenho com o Amor Simon, que é uma escrita também muito rápida. E ainda assim eu prefiro a escrita de Com o Amor Simon e de Percy Jackson do que desse livro. O próximo que eu vou falar aqui vai ser um pouco arriscado, porque eu vou estar mexendo com um fandom muito grande, que é Cassandra Clare. Eu tô aqui com Cidade dos Ossos, mas é a Cassandra Clare no geral. Eu não sou muito fã da Cassandra Clare. Eu li Cidade dos Ossos em final de 2019 e início de 2020. E eu achei Cidade dos Ossos, o primeiro livro, um livro muito, muito, muito mediano. Muito ok. Assim, comida... Sabe aquela comida que, tipo, não tem gosto ruim, mas também não tem gosto bom? Então, foi o que eu senti lendo esse livro, porque é uma história básica. Básica, né? O universo é interessante, os personagens seguem alguns estereótipos um pouco rasos. E, assim, sinceramente, eu não teria continuado a série por esse primeiro livro. Tem algumas coisas interessantes, mas eu achei o livro tão mediano, tão morno, que o único motivo que eu fui tentar ler a sequência, Cidade das Cinzas, foi o plot twist do final. Porque eu fiquei surpreso, chocado com o plot twist do final, que tipo, eu pensei, meu Deus, a Cassandra Clare realmente fez isso? Eu preciso saber como ela vai resolver isso. Então, só por causa do plot twist que eu fui ler Cidade das Cinzas. E eu me arrependo muito de ter gastado dinheiro com aquele livro, porque, meu Deus, Cidade das Cinzas é um livro muito ruim, muito chato. Eu não consegui nem terminar ele. Faltavam 40 páginas pra terminar, e ainda assim eu não consegui terminar, de tão chato. Desculpa, mas Cassandra Clare não funcionou pra mim. Apesar de eu ter achado o universo interessante, os personagens não me interessam. As histórias também me parecem muito clichês. Então, por esse motivo, eu não tenho interesse em continuar em Instrumentos Mortais e nem de ler nenhum outro livro da Cassandra Clare, porque no sentido de tipo, meu Deus, eu não aguento essa história. E agora, vamos pro último livro desse vídeo, que eu acho que não é tão polêmico quanto Cassandra Clare, mas... O Iluminado. Eu gosto muito de O Iluminado. Eu acho um livro muito bom, tem uma história muito criativa, tem personagens muito bem construídos. Apesar de eu ter colocado esse livro nessa lista de opiniões populares, eu gosto muito do Iluminado. Eu acho que, dos livros que eu mencionei aqui, ele é o que eu mais gosto. Porém, a minha opinião polêmica desse livro, na verdade, é pro Stephen King no geral, que é a escrita. E assim, a opinião impopular das impopulares, porque um monte de gente ama a escrita do Stephen King, todo mundo fala que só lê os livros dele, apesar da história ser muito simples e básica, eles leem mesmo assim por causa da escrita, que o Stephen King tem uma escrita muito boa. E eu vou dizer, não é pra mim a escrita do Stephen King. Tô falando que é ruim? Não, eu tô falando que não é pra mim, não funciona pra mim. Vai soar meio hipócrita falar isso, levando em conta que eu critiquei Aristóteles e Dante justamente pela escrita rasa, mas esse livro tem uma escrita detalhada demais. Ah, enfim, a hipocrisia, né? Porque a escrita desse livro é muito detalhada em alguns momentos. Tiveram momentos assim, que tipo, meu Deus, eu vou abandonar esse livro, a escrita tá muito chata, muito detalhada, parece O Senhor dos Anéis. O começo do livro é bem fluido. Eu li as primeiras 200 páginas muito rápido. Aí chegou quando ele chegou no hotel. Eu gostei, eu gosto da ambientação do hotel, que foi o motivo que me fez eu continuar lendo. Eu gosto da construção dos personagens. Eu gosto do Danny porque eu me identifico com ele. Ele me lembrou quando eu era criança. Eu gosto da Wendy, eu acho ela uma mulher muito, muito forte, uma mãe muito boa. Eu gosto do Jack como personagem. Porque,
Cara, o Jack, na minha opinião, é muito escroto. E eu acho isso bom. Quer dizer, ele não é um pai ruim, ele é falho, ele tem problemas, e eu gosto dele por causa disso, do personagem dele. E assim, por experiência própria, às vezes eu tinha mais medo do Jack do que do hotel. Eu acho que o Stephen King, ele se alonga e detalha coisas demais que não precisava. Teve uma cena nesse livro que eu li e, tipo, é umas 2 páginas, ou até mais, dele descrevendo uma prateleira e os objetos que existem nessa prateleira. Qual é a necessidade? Eu deixei de ler o livro por 1 mês, só por causa dessa descrição. Eu acho que o Stephen King é muito bom em criar história, em ter ideias para histórias e construir personagem também, construir ambientação. A única pedra no meu sapato para Stephen King não ser um dos meus escritores favoritos é essa escrita absurdamente detalhada, que às vezes fica maçante, tanto que eu não sei se eu quero ler outra coisa do Stephen King tão cedo, porque eu fui tentar ler It a Coisa, eu amo o primeiro filme de It a Coisa, mas o livro eu comecei a ler e eu achei a escrita muito detalhada, muito chata, muito descritiva, que eu li as primeiras 200 páginas e eu achei absurdamente desnecessário tanta descrição. Tipo, ele foca na rotina de um personagem que conhece um personagem coadjuvante, que conhece um dos protagonistas, e ele enrola pra chegar até lá. E... sério, jura? Um monte de gente adora isso, mas... ai, não é pra mim. Vai direto ao ponto, meu filho. Mas também não precisa ser raso, como foi em Aristóteles e Dante. Dá os detalhes, mas saiba os detalhes que você quer dar. Escolha os detalhes que você quer dar. Eu vou dar uma segunda chance pro Stephen King? Sim. Com certeza eu tô falando isso. Muito mais do que Cassandra Clare, porque... o Stephen King, ele é um ótimo criador de histórias. Ele tem ótimas ideias, ele cria ótimos personagens. Então eu quero continuar, eu quero dar uma segunda chance pro Stephen King. Apesar de eu ter gostado do Iluminado, a escrita me desanimou muito. Então esse foi o vídeo das minhas opiniões populares. Se eu fosse colocar em ordem dos livros do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, eu colocaria Cidade dos Ossos em último lugar, porque eu achei um livro realmente muito mediano, muito morno, não senti nada lendo esse livro. Vermelho, Branco e Sangue Azul em terceiro, porque pelo menos eu consegui sentir feliz lendo esse livro, eu fiquei felizinho com o casal. O Alex e o Henry realmente são um casal muito fofo. Em segundo lugar eu coloco Aristóteles e Dante, porque eu me envolvi com a história, apesar do autor ser um escroto, o livro é muito bom, a história é muito boa, os personagens são muito cativantes, e é só a escrita rasa que me incomodou mesmo. E o Iluminado, que a única coisa que me incomodou mesmo foi a escrita muito detalhada em certas partes, não foi no livro todo. Em certos pontos do livro tava até bem fluido, eu tava até gostando da escrita, mas as partes detalhadas que me incomodaram. Espero que você se inscreva no canal. E é isso, se você não pretende continuar aqui vendo os meus vídeos, deixa um like aí pelo menos. E foi isso. Tchau!